Surpresas na vida, né? Surpresas, mas surpresas. Será que o menininho que ia lá na Berrante imaginou um dia que seria um presidente da Liga dos 5 Tambores da Maneabilidade? Não sonhava, né, Rafa? Não sonhava. Não sonhava nem que podia ter um cavalo. Que podia dar uma cela para um filho. Como eu queria ter. Como que eu ia poder ser um presidente? Como que eu poderia... Novamente, Deus tomando o meu caminho na minha vida. Fazendo coisas além do que eu mereço, além do que eu espero. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo aqui no ECCast, o podcast da Escola do Cavalo. Você que gosta de cavalo, gosta de conversa boa sobre cavalo, esse é o lugar. Então você que está aí, compartilha com os amigos. Você que está aí, traga histórias boas também para a Escola do Cavalo. Entre em contato com a gente. Traga pessoas que gostam de cavalo e têm uma vida voltada para o cavalo. E hoje aqui no nosso ECCast estamos recebendo ele, meu amigo Rafael Marcelino Dias. Obrigado, Fernando. Seja muito bem-vindo, Rafael. Foi um prazer receber você aqui. Agradeço o convite. Coração mesmo sabe como a gente segue, assiste e vê várias histórias lindas aqui dentro. Isso ajuda dentro do dia a dia nosso. Parabéns aí pelo serviço, pelo trabalho. É lindo, lindo, lindo. No meio de, como nós estamos falando, no meio de tanta coisa ruim na internet, uma coisa boa para poder construir a vida, nos ajudar e construir nossa família. Essa é a ideia nossa, Rafael. Parabéns. Fazer coisas boas para a internet e coisas boas no mundo do cavalo também, né? Perfeito, perfeito. No mundo do cavalo. Rafael, quem é Rafael Marcelino Dias? O Rafael Marcelino Dias hoje se apresenta, né, como casado com a Tarciana, pai do Miguel, do Matheus, 3 bênçãos que Deus deu na minha vida. Casei muito novo, casei com 17 anos para 18 anos, né, a mulher da minha vida, apaixonei, quis ela e Deus preparou. Logo depois de 2 anos tivemos o Miguel, que hoje está com 20 anos, e o Matheus, depois de 2 anos e pouquinho, o Matheus vai fazer 18 anos agora. Sou gerente comercial, trabalho com vendas para variar. E hoje, graças a Deus, faço parte ali da Escola do Cavalo. Deus me preparou um lugar maravilhoso que mudou a história da minha vida. Em 6 meses, Deus mudou a história da minha vida graças ao cavalo e graças à Escola do Cavalo. Rafael, o Rafael hoje ele é nosso presidente da Liga da 5 Tambores da Maneabilidade, mas nós vamos falar isso lá no final do nosso podcast. E como começou a vida do Rafael? Rafael hoje tem cavalo, Rafael hoje é o presidente de uma liga de 2 modalidades voltado para a raça quarto de milha. Perfeito. Mas como começou essa paixão que hoje está aí viva no coração do Rafael, da família do Rafael? Mas lá atrás, você tem quantos anos hoje, Rafael? Hoje tenho 40, fiz 40 anos. Lá atrás, quando você era novinho ainda, sim, molequinho, quando que começou o amor pelo cavalo? Cara, boa pergunta. Porque minha família toda, ninguém foi ligado a cavalo. Então eu comecei muito novinho. Lembro que meu tio comprou uma égua grande e aquilo ali foi despertando em nós. Era do Dr. Hélio Saldanha, findado Hélio Saldanha, mexe com cavalo lá em Assis. E aquilo ali foi despertando o dia a dia do cavalo. Lembro que eu comprei a minha primeira eguinha, minha mãe me deu uma eguinha. A eguinha deu um potro, e aquilo foi me despertando e despertando. Eu tenho um primo meu que também gosta de cavalo, até ele que me convidou. E a gente foi juntando essas paixões de cavalo. Só que antigamente era aquilo, né? Qual era o dia a dia? Você pegava o cavalo e ia passear dentro de uma propriedade, dentro de um sítio de um vizinho. Eu tinha um amigo na escola que o pai dele tinha sítio e nós fazíamos cavalgada, ia tocar boi lá no sítio do pai dele. E aquilo foi me despertando no dia a dia do cavalo. Até que um dia nós conseguimos um estágio na Fazenda Berrante.
Ah, olha que legal. Isso, lá do seu Renato. Qual idade você tinha, Rafael? Eu tinha 9 anos. 9 anos? 9 anos, 9 para 10 anos. E o Helder tinha uns 10 anos, meu primo. Foi nós dois que começamos lá. E aquilo ali me despertou, cara. Quando eu vi aqueles cavalos, o poder que o cavalo tem de tirar qualquer ansiedade, qualquer dúvida, que você chega ali, que você muda a tua vida. Porque o cavalo é viciante, Fernando. Você deve saber melhor que eu. Eu tô picado com o tal do cavalo. Cada hora eu quero um cavalo diferente, por mais que você já tem. Porque você vê cada hora uma coisa diferente, uma coisa bonita. Então começamos lá. Eles mexiam com a apartação. Lembro que é bastante apartação, um pouco de team rope. E eu chegava lá para a gente poder montar. Nós escovávamos o cavalo o dia todo, limpava a baia, ajudava a puxar o cavalo, ajudava a colocar a alfafa, ajudava a fazer isso para poder no final do dia montar num cavalo deles lá, que era o final do mundo para mim. Era quem vinha daqueles cavalinhos simples, chegar num quarto de milha naquele potencial lá. Então ali o seu Renato, junto com o Felipe, que é o filho dele, foi nos ajudando. Tinha o Zé, que era treinador, Carlão Taboga, que hoje acho que tem um CT lá em Tirapina. Isso. E eles abriram essa porta. E ali foi um sonho que construiu na minha vida. Tá? Logo depois casei, logo depois de um tempo... Mas você ficou indo no Aberrante? Começou com 9 anos. Quanto tempo você ficou ali nós no ficamos Aberrante? pouco tempo, uns 6 meses, um ano. Era difícil, porque nós morávamos em Assis, tinha que ir até Aberrante, voltar. Aberrante é Maracaí? Isso, era em Maracaí. Então era um pouco difícil pro pai e minha mãe levar. Então nós íamos. Logo depois a gente foi criando os nossos cavalinhos. Daí consegui comprar uma eguinha lá um pouquinho melhor, um quarto de milha. Vamos tentar mexer com laço, prova de laço, o Helder também. E fomos indo, e vai para um lado, vai para o outro numa provinha. Tentando. Só que sem apoio, cara, sem você saber realmente como funciona. Você sabe que esse meio é um meio que você tem que ter uma definição. Senão você fica para lá e para cá. Até que foi que eu vendi essa égua pro Celso Batista, profissional do laço. Deu uma égua muito boa, vendi pra ele. Como chamava essa égua, Rafael? Você lembra? Chamava Carache alguma coisa, eu não lembro sobre o nome dela. Já era uma égua com registrada? Já era uma égua 7/8, 7/8, isso, 7/16, não lembro certinho o papel dela, mas já era. Filha de um cavalo desse amigo meu que tinha um sítio, o pai dele tinha esse cavalo, tinha essa égua e era meu sonho essa égua. Consegui comprar ela lá, não lembro como foi. E parei. Logo depois casei com a Tarciana, 17 anos. Casou novinho, hein? Novinho, 17 anos. Se conhecemos, foi minha namorada, foi a pessoa que eu falei quero na minha vida, me ajudou muito, tem me ajudado muito. E era meu sonho, já trabalhava, já tinha uma casinha construída, já tinha um emprego. Falei, vamos casar? Vamos casar. E ela topou. Ela topou. O problema foi convencer o pai. 17 anos, o cara ela tinha pedindo. 17, ela tinha 17 também, para 18 anos. Ela é um pouquinho, 6 meses ali de diferença. E conversei com meu sogro, oramos, né? Pedimos a Deus uma confirmação. Se fosse, era para ser confirmado no meio de uma palavra, no meio de um sinal de Deus. E foi. E hoje já se faz aí 20 e poucos anos que a gente casou. Né, 24 anos para 25 anos e é isso, eu não lembro certinho, é 23 anos, né, o Miguel tem 23 anos, casei com 17, hoje estou com 40, dia 2 de janeiro eu faço aniversário de casamento, 18, aniversário meu, até que a gente fez junto, agradeço, foi maravilhoso, o pessoal, quero falar, a gente cria uma família, né, Fernando, foi um dos aniversários com uma nova família, que foi da Escola do Cavalo, com o Luquinha, com o pessoal ali. Dos 9 aos 17, você casou? Como que foi a vida do Rafael? Teve cavalo? O que você pensava em fazer? A vida do Rafael, eu sempre quis ser veterinário. Você sempre quis ser veterinário? Era meu sonho ser veterinário. Vinha na Unimar, olhava aquela estrutura deles, falei, olha, um dia eu vou ser veterinário, eu ia em outra faculdade e tal. Na frente tinha um rapaz que mexia com retireiro de leite, eu sempre ia lá, e era meu sonho. Aí Deus foi tomando outros caminhos, comecei a trabalhar com meu avô sempre teve empresa de pavimentação. Com que idade você começou lá na empresa do vô? Essa idade de 12 anos já ajudava ele, já ia para a obra com ele. Desde novinho nós já íamos para a obra, né? Meu avô sempre plantou isso, que o homem tinha que trabalhar, levantar, tocar a vida. Ele começou muito cedo, veio de Goiás muito cedo. Como chamava seu avô, Rafael? Meu avô era o Nelson Marcelino. Nelson Marcelino. Isso.
fundador, um cara excepcional. Segurou o legado da família por muitos anos, toda a família unida. Morávamos na chácara, as 3 filhas dele. Ele chamou as 3 filhas, colocou, fez uma casa para cada um e morava junto, todo mundo junto com ele. Olha. Cara excepcional, né? Foi falecer, mas ele levou um legado bem legal para a família, de amor, de respeito dentro da família e com o próximo. Ele era um cara muito querido mesmo. Então, e daí começamos a trabalhar com asfalto. Meu avô tinha um loteamento, eu ia com ele, parte de estrutura, orçamento, começamos nessa parte. Até eu ter ali 16 anos. Montei uma empresa junto com meu sogro, de piso. Que piso de concreto? Piso, isso, aquele ladrilho. Você já ouviu falar, o ladrilho hidráulico? Sim, né? Ladrilho hidráulico. Montamos uma fábrica, começamos a trabalhar junto. Eu de vendedor, ele já tinha uma empresa, uma marmoraria. Começamos a trabalhar junto. Falei, agora vamos casar. Construí minha casa, meu avô me ajudou. Vamos casar. Casamos. A empresa foi 2 anos, depois começou a ficar um pouquinho difícil. Voltei a trabalhar com ele como vendedor, sempre nesse ramo. Com o seu avô? Com o meu sogro. Com o seu sogro. Com o meu sogro. Toquei lá uma parte com ele. Meu avô me convidou novamente para voltar, já junto quando estava o Helder. Que o Helder é seu primo. Meu primo. Começamos a trabalhar junto na parte de asfalto. Começamos a correr obra, prefeitura, gerenciar contratos. E foi nesse ramo que eu estou hoje. Tá? Nesse meio termo, sempre fui tendo cavalo porque meu sogro tinha o sítio. Então, sempre que eu podia, eu comprava um cavalo, ficava um pouquinho, vendia, daí comprava um cavalo, não acertava, porque o cavalo era ruim demais, porque a gente não tinha conhecimento, achava que era bom e não tinha. E eu sempre fui tendo cavalo nessa parte. O cavalo sempre esteve por perto. Sempre. O cavalo foi e é uma paixão muito grande na minha vida. É uma parte que eu sempre admirei e que eu sempre admiro. Tá? Aí casou com a Tarciana. Sim. Tarciana. E aí, como que foi o Rafael depois do casamento, novinho, casal novinho? Como que foi a vida do Rafa? Aí, Fernando, foi uma série de acontecimentos. Eu trabalhava bastante, a Tarciana estudava fora. Nós já tínhamos o Miguel, logo depois nasceu o Matheus. Nesse meio tempo a gente abriu uma loja de calçados. Eu fui para Campinas fui para Jacareí voltei para Itu. Nesse meio tempo teve o Miguel e o Matheus. Até lá em Itu eu tive um amigo que tinha um CT, então eu ia lá treinar com ele, sempre procurando o cavalo por perto. Sempre procurando o cavalo por perto, a maneira de estar próximo do cavalo. Até que daí não deu certo, voltei a trabalhar com meu sogro de novo. Espera um pouquinho, Jacareí, Itu, Campinas também? Isso. Que você mexia com calçado. Calçado feminino. Feminino? Calçado feminino, totalmente oposto. Abrimos uma loja, pegamos... Pensei que era bota country. Calçado feminino. Calçado feminino. Por que calçado feminino, Rafael? Cara, surgiu isso daí no meio da família nossa, tá? E o pessoal começou a dar certo e começou a ir. Eu tava meio que parado, meu avô tinha dado uma segurada na empresa, tinha tomado alguns prejuízos, tinha parado um pouco a empresa. E daí seguimos pro calçado. Vamos buscar uma coisa nova. Sempre tive essa vontade de buscar coisas novas, sempre tive esse desejo de investir no que acreditava que fosse dando certo. Tarciana sempre me apoiando, né? E fomos nesse ramo. Ficamos 2 anos trabalhando no calçado. E no calçado você foi para Itu? Primeiro fui para Campinas. Recém-casado. Pegou a Tarsi e foi para Campinas. Montei sem conhecer nada, montei numa caminhonetinha que eu tinha, uma Ranger, fui para lá. Para vender calçado? Para vender calçado. Eu abri uma loja e comecei lá a trabalhar. Começamos a trabalhar, a coisa começou a ir, legal, tal, até que apareceu a oportunidade, vendi essa loja. Falei, agora eu vou ficar quieto. Aí voltei para Assis, mas ficava meio incomodado ali, algumas coisas. Falei, vamos tentar de novo. Aí apareceu a oportunidade para ir para Jacareí. Longe, hein? Longe. Vale do Paraíba. Longe. Apareceu uma loja lá, eu fui assumir essa loja, comecei a trabalhar lá em Jacareí. Jacareí nós não deu muito certo ali na cidade. Fomos para Itu, uma cidade muito boa, muito menor, mas uma cidade estruturada. Começamos a trabalhar lá em Itu.
Nesse meio tempo, a Tarsi ficou grávida do Matheus, o Miguel era novinho, e ficamos lá uma época. Apareceu a oportunidade de vender essa loja também. A Tarsi estava cansada, longe do pai, longe da mãe, só nós dois lá. Eu tinha aí 21 anos, nós dois tínhamos 21, muito novo. Muito novo. Vamos voltar? Vamos. Voltamos para Assis. Nessa época já tinha o Miguel e o Matheus. O Matheus, ela estava grávida. Ah, estava grávida. O Matheus nasceu em Assis. Só tinha o Miguel pequenininho, um aninho e pouquinho. Voltamos para Assis, comecei a trabalhar novamente com meu sogro. E nesse tempo sempre envolvido com essa parte do cavalo. Sempre que podia, ia lá, via uma parte, comprava, vendia, montava. Todo final de semana eu estava mexendo com cavalo, ou quase todo dia. Né? Sempre gostei dessa parte. Meu sogro também é uma pessoa que gosta de cavalo. Sim. Então a gente tinha essa paixão junto. Nesse meio tempo, depois voltamos para a empresa. O Helder se separou e me chamou para poder voltar na empresa junto com ele de asfalto, a fazer a área comercial. Sim. Topei com ele, falei, vamos embora. Isso foi em que ano, Rafa? Em 2009, 2010, por aí. Isso, meu avô ainda era vivo. Sim. Meu avô faleceu em 2011, salvo eu em 2011. Voltei a trabalhar com ele e fomos abrindo, prefeitura, viajando, abrindo serviço, criando, como posso falar, esse meio da pavimentação, tanto privado quanto público. Foi bem legal, foi uma época muito boa, meu avô era vivo, viajava conosco, eu lembro muito disso. E só que ali eu meio que dei uma afastada no cavalo, não tinha tempo. Correria, né? Cavalo ele demanda uma parte de tempo, uma atenção, e então a gente foi se afastando. Comecei pro ramo de aviação. Falei, vou virar piloto. Vai virar piloto de avião? Virar piloto. Virar piloto de avião. Virei piloto. Fiz o piloto privado em Assis, chequei meu brevet. Fui voar em Londrina, fui voar em outro lugar. Tem um amigo meu hoje que está lá na China que me ajudou muito. Me chamou ali para estar ensinando. Depois teve um amigo meu que trabalhava para o pessoal da Heisen, né? Que quando os Resende se venderam, tinha um avião, me levava junto e fui indo nessa parte. Até que deu que a Terceira entrou na faculdade. Quando a Terceira entrou na faculdade... A faculdade dela foi feita onde? Marília? Em Marília. Marília. Ela entrou na medicina, Deus preparou. Ela estudou bastante tempo, 4 anos. Ela conseguiu uma vaga. Nós não tínhamos condição. Ela foi e conseguiu. Daí eu dei uma brecadinha. Falei, não, deixa ela estudar, que agora é a hora dela. E fiquei trabalhando. Ficamos seguindo. 2013 eu tive um intervalo, saí da empresa, fiquei uma parte meio que off, meio parado. Voltei novamente em 2017. 2013 você saiu da fazenda, da empresa. Isso. O que você vai fazer? Porque você vendeu sapato, você vendeu... Você é vendedor mesmo, hein? Sim. Vendeu sapato, vendeu ladrilho hidráulico, vendeu asfalto. E aí você saiu da empresa. Bolachinha. Bolachinha também? Doce. E nesse período que você saiu da empresa, o que você foi fazer da vida, Rafa? Nesse meio tempo, daí fui vender bolacha, vender doce de leite, fazer doce de leite, fazer bolachinha para começar a ir. Até que eu tive convite novamente para voltar dentro da empresa, assumir a vaga de analista comercial. Analista comercial. Isso. E fui trabalhando, fui lutando, fui indo. Não é fácil, porque eu tinha fechado muitas portas, porque você começar novamente o ramo de vendas não é fácil. Mas aí Deus foi abençoando a partir do... Eu lembro que eu me perseverava muito, me cobrava muito, falava, olha, não está acontecendo. E meu diretor sempre, olha, vai acontecer, calma. E até que aconteceu. Nós vimos ali uma virada muito grande, graças a Deus. Dali eu fui de analista, eu fui para supervisor fui para gerente, e hoje, graças a Deus, estou como gerente comercial lá na empresa. Eu brinco de vendedor, porque não muda nada. É você sair, você ir para o campo, você bater de porta em porta, você atender prefeitos, você atender cliente. É você estar no dia a dia na luta, tá? E deu-se que nesse meio tempo aqui eu consegui reestruturar minha família, porque foi muito difícil. Teve N acontecimentos que você acaba machucando a tua família. Eu acabei reestruturando. Nessa época os meninos eram pequenos? Eram pequenos. O Miguel tinha ali seus
7 anos, e o Matheus tinha seus 5 aninhos. Novinho. Daí a gente ficou, né? Esse intervalo que eu fiquei um pouco ausente deles é muito difícil para a criança, porque é a hora que eles precisam do pai. Sim. Eles precisam do pai, eles precisam da presença do pai. Eles precisam da presença do pai. Então foi muito difícil, tanto para eles quanto para mim. E a Tarsi no meio disso tudo, a sua esposa? Tarciana, cara, é meu esteio, é a pessoa que mudou minha vida. Primeiramente Deus. Eu creio muito hoje em Deus. Eu sei que tudo que está na minha vida, tudo que foi feito na minha vida, como eu falo para Tarsi, por mim eu não tenho capacidade. Falo isso para ela e falo para todo mundo, falo para você hoje. Eu não tenho capacidade do que Deus faz na minha vida. Não tenho merecimento. Mas eu creio que Deus é tão misericordioso e tão bom na nossa vida que Ele colocou a Tarciana na minha vida. Falou, cara, vou colocar essa mulher para poder cuidar dele e mudar a vida dele. E o que Deus mudou na sua vida, Rafa? Hoje, Deus me fez um homem. Um cara que ama a família, que respeita a família, que respeita a sua esposa, que tem o desejo de estar com a tua família. Hoje o meu desejo é estar com a minha família. Hoje o desejo é de poder alegrar a minha família, de poder estar do lado da minha esposa. Hoje Deus fez isso na minha vida. Deus mudou, me tirou do fundo do poço, um cara que ninguém dava nada, problemas na vida, tive problema com drogas e tive problema com algumas coisas. Me tirou do poço e mudou minha vida. Hoje eu sou grato a Deus por causa disso. Ele mudou minha vida. Reestruturou meu casamento, aproximou meus filhos da minha vida, colocou o Miguel, colocou o Matheus, e me preparou uma casa para me morar, me preparou um lar, me preparou um emprego, me deu capacidade de trabalhar, saúde. Então Deus hoje para mim é tudo. Hoje Deus é a diferença na minha vida. Sabe aquele capítulo que Jesus transformou a água em vinho? Isso é a minha vida. Jesus transformou a minha vida. Eu falo que Jesus pode transformar a vida de qualquer um. Basta a pessoa querer. Eu lembro muito bem que eu cheguei para Deus e falei, Senhor, muda a minha vida. Eu não quero mais aquilo. E Deus teve de misericórdia, mudou minha vida. E hoje eu sou grato a Deus. Não é fácil, Fernando. Nós sabemos a luta do dia a dia. Mas você tem uma esperança. Você acorda de manhã, você dobra seu joelho, você pede para Deus abençoar. Você deita, você dobra seu joelho e pede para Deus guardar você. Você pede para Deus encaminhar os caminhos do seu filho. Você pede para Deus orientar você nas suas decisões. Isso é Deus. Deus é presente em nossa vida a cada momento, a cada instante, em tudo. Então isso me mudou. Hoje, quando eu chego num animal nosso, num cavalo nosso, que eu posso relar nele, eu falo, aquilo é Deus. A interação de um ser de 600 quilos, 500 quilos, com um ser humano, a interação de você poder se alegrar ali, de fazer, de correr, de sentir, de ir na escola, né? Falo da escola porque é uma referência para mim, e olhar aqueles pôr do sol, isso hoje é Deus para mim. De conhecer pessoas boas. E teve um momento na sua vida que ele não estava junto, assim, que você não via ele? Ele sempre esteve junto. A gente que não olha. Deus está presente com você a qualquer momento. Deus me livrou muitas das vezes de tudo. Da morte, de acidentes. Você que não quer ver. A gente que não quer ver quando Deus está. Deus nunca se afasta de nós. Ele sempre esteve presente na minha vida. Eu acredito que uma hora ou outra eu não quis olhar para ele. Eu quis tentar seguir meus caminhos da minha maneira. Acredito que seja porque era jovem, acredito N coisas. Não sou de culpar as pessoas, eu trago a responsabilidade para mim. Entendo isso. Ah, mas é porque teu pai foi embora, você tinha 7 anos, você não teve uma referência paterna. Lembro que foi muito difícil para mim. Meu pai foi embora, eu tinha 7 anos, separou da minha mãe, a vida toda era briga, situação muito difícil dentro de casa. Eu não tive uma referência. Tive meu tio, meu avô, mas não era seu pai. Você queria ter um pai. Você queria, eu lembro que eu vejo essa cela aqui, eu lembro que meu sonho era ganhar uma cela. Eu pedi ao meu pai uma cela americana e ele tinha condição, mas não me dava. Então aquilo ali
foi criando algumas partes que você pode... Que algumas pessoas podem falar, não, mas é por causa disso. Não, pode ter tido alguma coisa, mas as decisões são suas, as escolhas são suas. Tá? Hoje eu tenho um respeito muito grande pelo meu pai, uma consideração muito grande. Perdoei ele, pedi perdão. Eu acho que a primeira parte é isso. Eu falei, se um dia eu fiz alguma coisa errada para o senhor me perdoa. Né? Eu acredito que o perdão é de mão dupla. Não adianta eu pedir perdão para você se você não perdoar, ou vice-versa. Vivo muito bem com ele mora em Campo Grande, vem para minha casa, fica ali uma semana, volta. E assim, ali me partiu de ser um homem dentro da minha casa. Não fui toda vez, cara. Não fui o pai presente que meus filhos mereciam, não fui o esposo presente. Mas hoje busco ser. Busco ser com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, com as bênçãos de Deus. Tento estar junto com eles a todo momento. O cavalo me aproximou muito nisso. Então, assim, voltando um pouco para frente agora, há 6 meses, quando eu comecei, né, a escola do cavalo, nós tínhamos um relacionamento legal, mas eu não tinha uma interação tão grande com meus filhos como o cavalo criou hoje. Ao ponto da gente poder viajar, da gente poder ir para uma prova, da gente poder esperar o horário da aula para poder ir numa aula, de poder conversarmos. Nós fomos agora, final de semana, para Campinas, no prêmio da BQM, e foi engraçado, porque a Terceira deitou, dormiu, o Miguel acho que tinha também dormido um pouco tarde devido à aula, e foi eu e o Matheus conversando de cavalo o caminho todo. Você entende? Abriu-se essa parte dessa interação, dessa conversa, desse amor, desse cuidado. Então, já agradeci a tia Rita. Vocês foram anjos de Deus que Deus colocou na minha vida e que nos ajudou a mudar a nossa vida. Nesse meio tempo, eu consegui começar a cuidar um pouco mais da minha saúde, da minha parte mental. Meus filhos também, o Matheus é um menino excepcional, mas ele tinha um pouquinho de ansiedade, tem um pouco de ansiedade, um pouco de dificuldade de interagir, até um pouquinho de autoestima, e o cavalo foi curando ele. Você vê hoje lá a evolução do Matheus dentro de um tempo. Muito grande, né? Muito grande. Começou, ele não sabia montar um cavalo. Por mais que novinho ele fazia uma aulinha ou outra, mas não sabia. E hoje a gente vê o desempenho dele, vê o desempenho do Miguel. Então tudo isso foi trazendo. E vejo também dentro do meu casamento. Uma estrutura bem legal, um amor, a Terciana está lá. Começou com a tia Rita a aula. E está apaixonada, e está gostando, e está se sentindo realizada. Então, hoje para nós é isso. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho para trás. Aí você ficou um tempo afastado. Sim. Voltou para a empresa. Sim. E aí? O cavalo deu uma sumida da vida. Deu uma sumida, porque o nosso ramo, o ramo comercial é um ramo muito corrido. Você tem que vender, tem que viajar, tem que estar fora. O seu dia todo. E assim, Fernando, eu sou um cara que para ter um negócio eu quero ter bem feito. Então, o sonho era ter os cavalos, não posso falar os melhores, mas bem cuidado, bem apresentado, para o ponto que você chegar e falar, olha, realmente, meu sonho era ter um cavalo com um registro puro, nunca tive. Por mais que eu tivesse essa égua que eu te falei no início, mas não era um cavalo puro. Então são sonhos que eu fui tendo, só que a gente não conseguia realizar devido à correria do dia a dia, devido a outros planos, né, outras partes. Então, como eu te falei, eu sou comercial, então eu viajo bastante, estou toda hora fora, e o cavalo realmente se afastou. Se afastou de mim bastante. Por mais que assim, sempre que eu posso, eu vou. Nós fomos para Gramado em julho agora, em férias, então lá tem os passeios de cavalo, eu alugo o cavalo e vou. Em Minas a gente aluga cavalo e anda. Sempre que eu posso, eu estava montado num cavalo. Tá? Sempre que eu podia, eu estava em cima de um cavalo. Me faz bem, me faz muito bem. Até que meu primo se envolveu com o cavalo, por meio de um intermédio, acho que de um amigo dele também, conhecido nosso, e me apresentou, e me levou um dia lá na escola do cavalo, e me colocou em cima de um cavalo, e começou a despertar de novo aquele desejo. Eu falei, Senhor... Só que sempre com medo, porque eu não tenho tempo, eu não tenho como cuidar, aquela correria.
E foi indo que ele me apresentou um cavalo que eu tenho hoje. E que numa prova da escola do cavalo, eu falei, rapaz, esse cavalo é muito diferenciado para mim. Né? Pode ser que os outros sejam um cavalo normal, mas para mim era muito. Um cavalo muito dócil, muito amoroso, com 3 anos de idade, um cavalo grande. Eu falei, cara, mas eu não posso comprar cavalo, eu não quero. Eu tenho outros planos, o Miguel vai entrar na faculdade e tal. Ele falou, vamos comprar de cavalo sócio. Eu falei, meu Deus do céu. Vamos comprar um cavalo de sócio. Compramos um cavalo de sócio. E nisso daí começamos a andar com um cavalo, mas com 3 pessoas. Que é o Miguel, o Matheus e eu. E o Helder ainda que não usava o cavalo, mas deixava o cavalo para nós. Ali no meio tempo o Miguel se acertou com o cavalo que ele deu, certo? Que foi o James. Né? Acho que as coisas se encaixam da maneira que tem que se encaixar. E daí ele falou, pega o tute pra você, toca o tute pra você. E fomos indo. No meio do tute eu comprei uma outra égua pro Matheus. Daí comprei mais 2 cavalos. Mas então você tá com quanto? A sua troca? O sonho do menino lá na Berrante... Que era de ter um cavalo com registro. Hoje tem quantos? Eu já tenho 5 cavalos, 2 potros e acho que mais 3 embrião que o Comino tá fazendo pra nós. Então você já tem uma tropa, Rafael. Já tenho uma tropa. Rafael, e aí, cara? E como que foi voltar ou iniciar nas provas? Porque você teve cavalo, mas cavalinho normal. Sim, você nunca participou de prova grande, né? Não, nunca. Era só brincadeira de moleque. Isso mesmo. Aí você veio agora pro quarto de milha, né? E começou a participar de prova. Sim. Você e os meninos. Sim, fomos em e 2 os filhos. provas. Como que foi, cara? Cara, foi Na primeira prova. maravilhoso. Qual foi a sensação, Rafael? É um mix. Eu acho que quando eu desci do cavalo, a minha perna tremia inteira. A minha boca secou. Eu procurava um pouco de água, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Era uma ansiedade, uma euforia, uma alegria junto. Eu lembro que a gente foi para Boa Rafaela, né? A primeira prova minha foi no Rafaela. Isso, que nós fomos no ano passado. Você chamou nós, a gente foi, eu levei o Tuti. Acho que foi só o Tuti mesmo. Tuti e o James. E o James, perdão. Tuti e o James. Levamos o Tuti e o James. E lá teve a maniabilidade, os 5 tambores. E assim, cara, eu nunca tinha entrado dentro de uma pista daquele tamanho, daquela estrutura, daquele jeito. Né? E assim, eu lembro que quando eu subi no cavalo e fui, que eu consegui meio que terminar o circuito, dentro do meu tempo, dentro da minha parte, eu saí de lá mais apaixonado ainda. Eu lembro que eu fiquei aguardando o Miguel foi correr acho que quase meia-noite. E eu até Ana ficamos lá contigo, meia-noite esperando o Miguel correr. O Miguel fez a passada dele. E aquilo ali, cara, foi, juntando. E daí aconteceu, ficamos numa chácara do lado ali, né? E eu acordei no outro dia, minha mulher, fui dar um beijo pra ela de manhã, ela falou assim, amor, vamos comprar um trailer? Eu lembro que acho que você tinha comprado o seu trailer. E aquilo ali ficou pra nós gravado. Falei, Jesus, essa mulher realmente é a mulher que eu casei mesmo, porque a esposa pediu pra comprar um trailer, cara. Falei, não Deus, não é normal. Não é coisa da esposa. Não quer ficar no hotel e tal. Meu Deus do céu. E foi indo. Cara, mas pera, deixa eu fazer uma perguntinha. Por que será que a Tarsi e vocês decidiram comprar um trailer? Qual foi a motivação? Porque parece, para quem está de repente assistindo a gente, que é muito mais fácil ficar num hotel. Sim. Mas por que comprar um trailer? Cara, porque quando nós ficamos lá no seu trailer, envolvido com aqueles cavalos, do lado ali dos cavalos, a gente ficou do lado dos cavalos, com o trailer seu na frente, Isso. Pedro, seu filho, cuidando de nós ali, fazendo churrasco, a Luísa. Eu acho que nós esquecemos da vida. Acho não, nós esquecemos. Nos trouxe uma parte tão boa, o relacionamento íntimo da família, do amor, do companheirismo, que despertou ali dentro, que aquilo ali trouxe para nós. Buscar isso. Porque nós falamos, o hotel é mais fácil, você não tem problema, você não tem, vai embora, acabou.
Eu lembro que meu primo, até brinquei com ele um dia, eu falei, cara, eu quero um trailer pra mim. Ele falou, mãe, mas é difícil, porque você tem... Mas é um problema que eu quero. É verdade. É um problema que eu quero, porque não é fácil. Você engatar na caminhonete, sair, andar 80 por hora, descer cavalo, fazer isso. Mas é um problema que eu quero, que era um sonho. Era um sonho de ter um trailer. Eu vi aquele pessoal puxando aquelas caminhonetes, falei, Senhor, um dia o Senhor vai me dar. Porque eu confio muito em Deus, cara. Eu acho que tudo tem um tempo determinado, como fala a palavra de Deus. Eu falei pra ele, se for da tua vontade, um dia o Senhor vai me dar. Eu lembro que quando eu compramos o trailer, né? Primeira viagem do trailer eu chorei, cara. Amém, eu creio nisso. Até emociona, porque foi 15 anos montando barraca e vamos. Parece que não é nada, né? Mas é tudo, filho. É tudo, né? É tudo pra gente que vive na estrada, não é fácil. É uma realização de um projeto. Diferente, não que pra mim não seja, mas pra você é bem maior, porque é uma luta de 15 anos, cara. 15 anos então, assim, pra comprar. Quando eu cheguei ali, a gente vibrou tanto quando chegou o seu trailer, que nós chegamos ali e podemos compartilhar de você, que você abriu a porta do seu trailer, colocou aquele monte de cadeira, colocou a lona e fez churrasco, e a gente ficava junto. Eu lembro que nós íamos embora quase meia-noite. Verdade. Lá pra chácara. Entendeu? A prova acabava, não ficava. E acordava de manhã e já queria ir pro trailer. O alemão tomava café e já ficava lá. Então aquilo ali uniu muito. Né? Pra gente que tá na estrada, a casa é o nosso lar. Perfeito. Né? Mas o trailer, pra quem tá na estrada, vira o lar também. A gente ali. Vira o lar. Tem jeito. Daí você foi, me incentivou, falei com o Comino, né? O Comino falou, cara, é uma parte boa para as esposas, porque se a esposa tá lá com você, a terceira ela vai junto, ela gosta. Né? Ali em Bauru nós fomos agora, ela chegou um dia depois, porque ela tava nos plantões, mas ela ficou todos os dias comigo. Então, assim, me uniu muito. O trailer foi uma realização de um desejo, tá? Um desejo de criança. Sou grato a você por me ajudar nesse desejo. Você sabe o porquê. Há um amigo nosso que eu tive em comum agora, que é o dono do trailer, né? O João, um cara excepcional que eu conheci lá de Catalão, de Goiás. Ele, a mulher dele, pessoa maravilhoso. Apoiaram eu nesse sonho. Então foi o sonho, e hoje é um sonho da minha família. É uma realização, é um lar. A Terçana já colocou as coisas do jeito dela, da maneira dela. Você viu aquela vez, não cabia nem panela, de tanta panela que ela colocou. Panela que tinha. Chegamos lá daquela maneira. Então foi uma realização. E voltando na prova, cara, pra mim foi maravilhoso, mas quando eu pude ver meus filhos se realizando ali, correndo dentro de um tambor, o Matheus podendo correr dentro de uma manabilidade, ganhando o prêmio dele. Aquilo foi tudo pra mim. Aquilo foi tudo pra mim. Poder proporcionar isso pros meus filhos, Fernando. Um sonho que eu tinha quando era criança. E hoje eu poder proporcionar pros meus filhos e eles compartilhar esse sonho comigo. Eu vejo bem quando a gente foi, né? Desculpa, que a gente ficou um pouco emocionado. O Matheus, né? Nós dois com bastante medo. Senhor Jesus, e o Fernando, que cavalo que a gente põe nesse menino. E você sempre com cuidado. É excepcional o seu cuidado. De treinador, de professor, de mestre, de pai, de amigo. Cara, vamos orar, vamos pensar. Nós levamos máscara, né? E o pé de pano, e vamos lá. E não pensávamos nele montar na carícia. Você lembra disso? Cara, não vamos. Não vai dar conta. Não vai dar conta. A Luísa vai passar ela, porque a gente tem que ir pistando e pronto. Quando eu vi ele conseguindo passar aquela égua dele. E muito bem. Ganhando a premiação, cara. Eu falei, Senhor, só tenho que te agradecer. Só tenho que agradecer a Deus. Agradecer a Deus, é mesmo. Falei, obrigado. Então, isso me trouxe hoje. Chegar nessa prova, poder descer ali, acordar de manhã, ir lá com você, com o Pedro, com o pessoal que está ali convivendo conosco, tratar do cavalo, recebeu as pessoas junto, né? Tentei receber o melhor possível, o pessoal para estar junto conosco, porque isso é o cavalo. Isso daí, cara, é um legado que a gente acompanhou da Escola do Cavalo. A Escola do Cavalo hoje, né, porque você está aqui, mas eu e o Helder conversamos bastante disso. É um projeto muito bonito. Não é um projeto só de ensinar a andar a cavalo, mas de como ter uma família, de como criar uma família, de como amar o seu filho, de como respeitar, de como ao mesmo tempo não cobrar só,
mas elogiar, de unir. Porque a gente, como pai, a tendência a cobrar é muito grande. Sim, né? isso é terrível. A tendência a cobrar, porque a gente quer o melhor. Também não é maldade. Não, né? não, eu falo minha esposa, falo, amor, a gente cobra porque a gente não quer que o mundo cobre. O mundo é pesado. O mundo é pesado. Você já foi treinado, cobrado no mundo, você é engenheiro de formação, toda hora. você já viajou bastante, você sabe como que é. Eu também já fui. Então a gente tenta proteger os nossos filhos. Um lado é bom, um lado é um pouco difícil, porque nós sabemos que eles vão ter que ter suas batidas, seus empecilhos na vida, vencer seus obstáculos. Mas a gente tenta minimizar. Sim. Tenta minimizar. Né? Mas a Escola do Cavalo ensinou isso, respeitar o limite do seu filho. Rafael, e o que o cavalo em si tem ensinado para vocês? Para você como pai, para você como marido? Eu entendo hoje, uma palavra que veio muito na minha cabeça é o limite de cada um, o tempo de cada um, e o tempo da vida. É diferente. Um dia eu mandei e até recebi um vídeo de uma ilustração de um cavalo falando que ele era um potro, que não adiantava cobrar ele tanto, que tinha um tempo. E a gente quer tudo para agora, cara. Nós somos muito imediatistas. Falo por mim. Mas o ser humano é assim. Ele cobra resultados, ele quer um resultado, ele quer o tempo dele, não o tempo de Deus. Né? Muitas das vezes a gente fala, Senhor, está demorando tanto, mas não está o tempo. Será que a gente está pronto para isso? Eu, nesses 5 anos que eu fiquei fora, que eu te falei que eu tive alguns problemas, que eu fiquei afastado, eu falava, por quê? Se eu já estou aberto a me mudar, se eu já mudei a minha vida, por que eu tenho que continuar nesse sofrimento? Por quê? O Senhor não pode fazer uma coisa? O Senhor é Deus. Pô, você abriu o mar para Moisés. Você já brigou com Deus, Rafael? Muito. Muito. Ao ponto de não acreditar em Deus. Falar para ele, o Senhor não existe. Porque se eu estou passando isso daqui, o Senhor não existe. Se eu já falei para o Senhor que eu estou do teu lado, que eu aceito o Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Por quê? Difícil. Eu já briguei. E eu acho que minha vida mudou a hora que eu comecei a falar para Deus. Falar, Senhor, eu estou aqui. Faço um pacto com o Senhor. Sara minha vida. Sara meu lar. Sara meu casamento. Me ajuda a reestruturar meus filhos. Sara minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu de manhã falo todo dia para ele, eu preciso de Deus. Eu tento... tudo que a gente tenta colocar na nossa mão, não que a gente tem que encurtar as mangas. Encurtar as mãos. Nós temos que encurtar as mangas e ir para frente, trabalhar. É digno do homem acordar cedo e trabalhar e lutar e buscar o pão. É bíblico. Só que em vão, né? Vigia o sentinela se Deus não estiver junto com ele. Se o sentinela, não adianta ele guardar o palácio, não adianta ele guardar a casa, se Deus não estiver com ele, senão eu estou fazendo. Então hoje eu entendi isso. Briguei muito com ele. Ainda nós discutimos. Mas ele fala para mim, fala assim, até agora eu cuidei de você. Calma, estou cuidando da tua vida. Hoje eu sentei ali esperando e minha esposa mandou um vídeo para mim e falava isso. Quando a gente acha que é impossível, para nós é o possível para Deus. Porque tem que chegar no impossível para Deus falar assim, agora para a gente poder ter o reconhecimento, como eu estou te reconhecendo hoje, que Deus mudou minha vida. Então hoje eu falo isso. Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, abençoou espiritualmente, ao ponto de eu crer. Não sou um dos melhores servos dele, mas tento dentro da minha alimentação buscar ele. Tenho uma família maravilhosa, tenho amigos maravilhosos, amigos que contam numa mão só. Não tenho mais aquela amigaiada, colegaiada, companheirismo. Não. Eu tenho 5 amigos, 6 amigos. N deles, acho que 4 ou 5 aí foi pela Escola do Cavalo. Legal. Foi pela Escola do Cavalo que eu conheci pessoas boas, pessoas com o mesmo ponto de chegar e de falar isso que nós estamos falando. Então você acha que, até para quem está vendo a gente em casa, sabe, tem muito adolescente que está lá e muitas vezes você acha que as amizades podem proporcionar coisas boas, mas também pode te levar para um rumo que não é legal? Perfeito.
A amizade, ela é muito difícil de acontecer. A amizade, ela é muito difícil. Colega você vai ter a qualquer momento. A partir da hora que você está aqui ou está em algum lugar, sentou em algum restaurante, você já vai ter colegas, vai estar colegas. Mas a amizade, o cara que vai estar do teu lado, que vai orar, que vai rezar por você, que vai te dar a mão, é muito pouco. Mas os colegas ruins, eles podem sim e levam para o mau caminho ou levam para o bom. Eu lembro que eu fui meio isso aqui na minha cabeça, falando de amigos. Eu fui para São Paulo esses dias com a minha esposa, ela foi fazer um congresso de medicina. E eu lembro que meus filhos estavam na prova lá na Escola do Cavalo. E eu ficava ligando 5 minutos para eles. Eu sabia como estava acontecendo, porque eu queria estar lá. Mas eu precisava estar com minha esposa. Eu lembro. Você lembra disso? Né? E eu estava lá. E eu lembro que eu fui deixar minha esposa no congresso e eu voltei pro apartamento e eu parei no sinal e parou do meu lado um carro com 2 meninos e 3 meninas atrás, crianças novas, seus 18, 17 anos, nem sei se tinha habilitação, todos bêbados, usando droga ali, não sei se estava usando droga, me desculpa, mas bêbados porque eu vi a lata de cerveja, um som alto, e Deus falou para mim, seus filhos estão guardados. Estão lá hoje, dentro de uma coisa boa, no meio de uma amizade boa. Então, amizade, sim, cara, eu sou prova disso. Nós temos que buscar o lado bom. O lado bom não. Nós dois temos, todo mundo tem 2 lados dentro. Né? Até meu terapeuta fala bastante isso. Temos que fazer acender o lado bom. O lado bom. Porque se a gente fazer acender o lado mal, que vantagem que a gente veio fazer na Terra? Nós temos que ser diferente. Temos que ser a luz do mundo, temos que ser homens, mulheres que levam a parte de Deus, que levam a honestidade, que levam o dia a dia. Então, acredito sim, Fernando. Te respondendo, a amizade pode te levar para o lado ruim e para o lado bom. Então, para os jovens, escolham sempre o lado bom. Novamente, o cavalo ele te proporciona isso. Porque normalmente quem está mexendo com isso é uma família, é a pessoa que está proporcionando ao seu filho, como é o meu caso hoje. Não que eu não ame, eu amo estar lá junto, mas a minha maior alegria é poder ver meus filhos montarem, passarem dentro. Né? O reconhecimento deles com o cavalo, o reconhecimento do dia a dia deles ali, o companheirismo. Então isso para mim hoje mudou minha vida. E eu tenho certeza que o companheirismo ou a amizade influencia bastante na vida do jovem. Do jovem e do adulto também, né? Perfeito, adulto perfeito. Também. Mesma coisa. Eu li uma reportagem que fala isso. Né? O que você quer ser? Você quer ser a pessoa boa? Conviva com pessoas boas. Isso. Você quer ser uma pessoa que vai para frente? Conviva com pessoas que querem buscar para frente. Se eu ficar num bar, num boteco, buscando coisas que vão para trás... Vai para trás. Vai para trás. Não tem como, né? Não tem como. Né? Me diga quem tu anda, eu digo quem tu és. A vida é desse mais jeito. Pura verdade. Mais pura verdade. Muito bem. Aí você começou a competir. Perfeito. Né? Já tem ido em algumas competições. Já. E de repente caiu no colo a presidência da Liga. O que é a Liga dos 5 tambores da maniabilidade? Conta para nós. Agora eu vou chamar de presidente. Presidente. Novamente, né? Falo que tudo acontece na vida com um propósito ou com uma direção de Deus. Eu lembro. Pera um pouquinho. Pera só um minutinho. Você que está em casa vai falar agora o presidente da Liga Nacional dos 5 tambores e da maniabilidade. E velocidade. Mas antes nós não podemos esquecer de agradecer o nosso patrocinador, a Integral Mix. Integral Mix é a ração dos campeões, tá? Não é verdade, Rafael? É a ração que nós damos. É o que a gente dá pra tropa lá da Escola do Cavalo. Então, se você quer uma ração legal, Integral Mix é a ração, tá bom? Rafael, agora sim. Vamos lá. Presidente da Liga. Conta pra nós. Surpresas na vida, né? Surpresas, mas surpresas. Será que o menininho que ia lá na Berrante imaginou um dia que seria um presidente da Liga dos 5 tambores da maniabilidade?
Não sonhava, né, Rafa? Não sonhava. Não sonhava nem que podia ter um cavalo. Que podia dar uma cela para um filho. Como eu queria ter. Como que eu ia poder ser um presidente? Como que eu poderia... Novamente, Deus tomando o meu caminho na minha vida. Fazendo coisas além do que eu mereço, além do que eu espero. Novamente, Deus. Foi até engraçado, né? Porque eu acho que eu saí daquele cavalo tremendo tanto na primeira passada. E depois a gente foi lá na segunda de baliza, que eu fiquei, acho que deu em primeiro com o cavalo, a primeira prova que eu fiz. Foi. E que eu pude entrar lá e aquilo me deu uma euforia. Quando você, junto com o Wagner, fechou ali, me convidaram, junto com o Daniel, com o Helder, pra gente montar a liga. Me proporcionaram essa oportunidade de estar como presidente, por meio de homens tão gabaritados no cavalo. Você, o Wagner, o Elvis, inclusive o Daniel, o Helder, me proporcionar um moleque que ia lá na Berrante, que não tinha um cavalo, que não tinha nada, que não tinha condição, ser um presidente numa liga. Imagina. Mas como mérito seu, tá? Sim. Muito mérito. Sim, mas nós temos que reconhecer quem não se conhece. Então eu sou grato a vocês. E aqui, isso para mim hoje é um divisor, porque eu vejo que é uma prova tão linda. Eu apaixonei tanto, não que os 5 tambores não seja, porque ele é uma parte mais dinâmica, mas a manualidade é uma coisa tão linda quando você vê aquelas crianças. Nós tivemos a prova em Bauru, né? Aquelas crianças correndo, Juju, a Ana, o pessoal correndo, e conseguindo ao mesmo tempo acompanhar e dominar o cavalo e fazer o seu percurso. É lindo. E principalmente a prova de maniabilidade e velocidade, porque é uma prova de velocidade, que a gente não pode esquecer isso, né? É uma prova de cronômetro. Cronômetro. Ganha quem fizer mais rápido. Perfeito. Só que ao mesmo tempo, a particularidade que é legal, que é uma prova de manobra também. Perfeito. Né? Ali a gente engloba baliza, englobamos salto, rodopio, três tambores. Então, é uma prova completa. É diferente de você entrar num 3 tambor ou num 5 e terminar ali. Ali tem muita parte. Peculiaridades que você tem que se organizar, você tem que entender do seu cavalo e tem que estar em comum acordo com o seu animal. E tem que ser um bicho bom, né? Porque não é só correr e virar. Não adianta, não, eu sou um bicho bom. Tem que ser um bicho bom. Então, assim, para mim foi uma honra, Fernando, voltando nisso. Está sendo uma honra. Estamos trabalhando bastante. Nós tivemos em Campinas final de semana, estive com a Mônica, né? Conheci ela, por mais que eu já estava conversando lá com o pessoal para poder organizar uma reunião. Nós apresentamos para ela a liga, foi bem visto. Estamos estruturando a parte agora de ata, porque tudo tem que ser bem organizado, tá? É uma liga, é uma instituição, a fim de buscar a divulgação e o apoio a isso. Né? Nós vimos lá não tão grande a divulgação, não tão grande a premiação da maniabilidade. Nós não tivemos, acho que um competidor aqui do estado de São Paulo, o restante eu não, acho que é de fora. E nós temos N pessoas boas. Sim. Tá? Nós tivemos uma reunião com o pessoal de Tupã, né, cujo qual o pessoal ainda não tem, não sabe como fazer a prova. Não sabe nem o que é, né? Nem sabe o que é. Né? Então venha daquele projeto da escola para poder ensinar, para poder treinar, para poder fazer. É um trabalho arduoso, você sabe disso daí, é difícil. Nós trabalhamos bastante, corremos o dia a dia. Você não tem tempo, muitas das vezes é fora do horário. Fernando, olha, o que você acha disso, isso daqui? Vamos fazer isso. Mas é um sonho que foi direcionado às nossas mãos, que eu acredito que vai ser um projeto lindo. Então, qual vai ser a meta da Liga? Vamos pensar em metas? O que o presidente está pensando aí? As principais ideias aí que a Liga vai fazer agora em 2026. Hoje, primeira coisa, nós estamos estruturando a parte de ata, documentar isso, tá? Já vamos ter a prova na Escola do Cavalo, vamos ter a prova em Tupã. O pessoal está convidado, Escola do Cavalo, prova oficial. Tupã, prova oficial, estamos levando para poder todo mundo pontuar. Tá? Isso é uma coisa bem legal, a gente tem trabalhado nisso. O núcleo, esse ano nós não conseguimos encaixar. Eu já conversei com o pessoal para o próximo campeonato, o próximo período, a gente conseguir estar colocando a maniabilidade os 5 tambores,
Agora ficou em cima, eu acredito que já estejam na terceira prova. Sim. Mas vamos trabalhar para isso. Dentro desse ano, então, teremos lá Araçatuba, né? Primeiramente, Escola do Cavalo, Tupã, Escola do Cavalo, Araçatuba. Tá? Estamos trabalhando as demais provas que a gente consiga levar, porque hoje ainda é pouca pessoa que consegue, que tem, que sabe fazer a prova, que sabe montar. E que tem cavalo preparado. Que tem cavalo também. preparado. Isso, que tem cavalo preparado. Então, até nós estamos com aquele projeto, né? De começar a fazer uma escolinha. Isso. É difícil, cara, porque eu falo a verdade pra você. Não é qualquer treinador. É difícil você montar uma pista. É difícil você treinar um cavalo. É difícil você ter uma criança. O três tambor é muito fácil. Por isso que hoje não tenho nada contra o três tambores. É uma parte que gira muito. Mas é muito fácil. Coloca o três tambor, acabou. Pra frente. Bora. Agora você tem um cavalo ali que ele vai fazer o percurso, vai saltar, vai fazer o rodopio, vai entrar na baliza, vai afastar de uma maneira que tem que afastar. Não é todo cavalo que vai conseguir. E não é fazer. todo treinador também que quer essa missão. Que quer essa missão, realmente. Então, assim, é muito bonito os treinadores que estão voltando para essa parte, né? Temos lá o Cláudio, sim. O César que está indo. Estão nesse intuito de buscar isso, né? Por meio de você, do Wagner, do Vaguinho, do Elvis, para poder fazer. Eu agradecer bastante o Elvis, né? Sim. O Elvis foi um pivô do start da liga. Abriu a porta da prova dele, cara excepcional, né? Tudo que pôde fazer para poder atender a liga, atendeu. Né? Nós vamos fazer a prova lá fora, na pista 2, porém choveu bastante, nós vimos. Conseguimos ajustar todo o percurso dele, ele adiantou, colocou mais trator, fechamos com o Vaguinho nos ajudou, montamos a pista lá, foi uma prova maravilhosa, uma prova linda, crianças correndo, vencendo. Amador deu show. Conseguimos correr os 5 tambor. Então, agradecer muito, muito, porque é difícil, cara. O cara que abre a porta da tua prova e fala, vem cá que eu vou ajudar vocês. Né? Porque é trabalhoso, é difícil. Trabalhoso. Né? Nos Presidente Octofel, nos ajudou tudo dentro do que pôde ali. Então, agradecer muito ele. Então, ali foi o pontapé. E eu acredito que foi um pontapé muito bom. Porque eu lembro que estava lotado, o pessoal parava para ver, todo mundo via as crianças. Eu falo muito de criança porque aquilo me marcou muito, Fernando. Você olhar aquelas crianças conseguirem fazer o percurso e guardar o percurso na cabeça. Nós, velho, já é difícil. Uma criança, né, conseguir fazer, correr, fazer e ganhar seu prêmio, postar ali o teu troféu, me marcou muito. Sim, né? Sim. Tivemos o 5 tambor, que foi uma prova bem legal também, muito dinâmica. Né? O 5 tambor, ele tem a adrenalina de correr em 2 cavaleiros juntos, perfeito. Isso é sensacional. Sensacional. É uma prova que ela remete muito ao passado, né? O Wagner me contou uma vez, contou para nós, né, que no início a prova dos 5 tambores era bem maior do que a prova do 3 tambor. É isso aí. Entendeu? E você via essa divulgação. Né? Até recebi, foi legal, um vídeo de um pessoal, se não me engano, da Bahia. E lá eles passam, é muito forte o 5 tambor. Forte, sim. Muito forte na Bahia o 5 tambor. O pessoal aposta bastante nisso daí. Eu acho que agora com a Liga, Rafael, o que faltava para a modalidade para frente? Primeiro, provas. Perfeito. Né? Mais provas. Perfeito. Isso nós estamos conseguindo, você está conseguindo levar isso aí para outras provas. Perfeito. Então nós já temos 3 de BQM, nós temos já 15 provas 15 aí. Provas. Praticamente acertado, né, com as parcerias com os organizadores para levar. Perfeito. E depois o que é? É premiação. Né? Sim. Premiação para que o atleta se incentive em treinar o cavalo para ir lá correr. Isso nós estamos tentando buscar, vou terminar de estruturar isso, buscar patrocinadores, porque a liga ela não tem nenhum fim lucrativo. Sim. Tudo que vem ali é revertido para o desenvolvimento. Tá? Seja ali um juiz, seja ali uma despesa de estrutura, tambores, baliza, nós precisamos criar toda essa estrutura. Hoje nós utilizamos cedidas, então estamos trabalhando para isso, vamos estruturar, vamos precisar de patrocinadores, pessoas que vão apoiar, né? Eu acredito que nós podemos criar um projeto das pessoas estarem apoiando mensalmente e buscar a premiação, porque... Inclusive, deixa eu só dar um break em você aqui. Eu vou aproveitar o espaço aqui do ECCast, então você que
dono de garanhão. Perfeito. Tá? Você que é dono de garanhão. Perfeito. Seu garanhão corre maniabilidade de 5 tambores, que são vários. Sim. Você que é dono de empresas, proprietário de empresas envolvido com o cavalo, Perfeito. é uma oportunidade de estar ligando a sua marca, né? Perfeito. O seu nome, enfim, numa liga que vai inflamar essas duas modalidades no Brasil. Tá? Então se preparem. A título, igual como foi a baliza, que era pequenininha, né? Isso. Eu corro baliza desde 15 anos atrás, que a gente está junto da baliza. Que era pequenininha e hoje, graças ao trabalho da Liga também da baliza, Perfeito, do Caio, do pessoal da Liga. Cresceu muito. Vocês preparem-se, porque os 5 tambores e a manabilidade vai crescer. Sabe? Não tem jeito de voltar para trás. Não tem, até porque estamos trabalhando para isso. Né, que nem, voltando a falar, nós tivemos o apoio ali da BQM, a BQM falou que ela tem esse interesse de nos apoiar, então já foi um bom posicionamento ali dentro da presidência Sim. da BQM, tá? Mas em paralelo isso, todo mundo tem gostado demais, tem apoiado demais, né? Nós vimos lá em Tupã, o pessoal vai modificar a pista, vai aumentar a pista para poder receber a gente, tá? Vamos fazer oficial, vamos oficializar, vamos buscar. Então o desejo é muito grande de N pessoas, de todas as pessoas que a gente conversa, tá? Seja os treinadores, alguns treinadores, seja do competidor a desenvolver essa modalidade. E eu vou falar até para o treinador e para o proprietário. Muitas vezes você tem um cavalo que não vai no tambor. Perfeito. Não vai no tambor, não tem jeito de ir no tambor, ou não dá marca no tambor. Isso. Ou o cavalo um pouquinho mais velho. Isso. Cara, é outro lugar, é outra modalidade para você preparar o seu cavalo e daqui a pouco ter um campeão. Isso mesmo. Vários cavalos que a gente viu que não desenvolveu tanto, dentro da maniabilidade de 5 tambores, estão ainda no show. Então isso daí é uma coisa bem diferente, bem legal. Está sendo trabalhado, está visto diferente. Hoje o pessoal descarta o animal muito fácil. Sim. Não deu marca no tambor? Bora. Você vai fazer o que com essa tropa? São animais bons, são animais que a gente tem que buscar e acender e reviver essa essência que é a maniabilidade. A maniabilidade, você sabe melhor que eu, ela era uma prova criada entre os fazendeiros, né, para poder, junto ali no final de semana, a sua família se divertir, buscar, né, ela é o dia a dia de uma fazenda. É uma prova tipicamente brasileira. Perfeito. Né? Então é o dia a dia, né, é um salto, é o cavalo que ele fasteia, é o cavalo que muda, que faz o seu dia a dia ali, que está inserido no dia a dia. Não era cavalo treinado só para isso. Sim. Era o cavalo que estava no campo. É o cavalo da lida. Isso, é o cavalo da lida. Que faz tudo isso. É a essência do Brasil. Do Brasil, da tropa brasileira. Da tropa brasileira, perfeito. Rafael, nós estamos chegando no final. E eu quero saber, primeiro que está muito gostoso esse bate-papo nosso. Isso, agradeço muito. Eu já te conhecia, mas estou conhecendo mais ainda. E cada vez eu fico mais feliz em ter você junto da Escola do Cavalo. É um prazer você fazer parte da família da Escola do Cavalo. Do menininho lá que via montando os cavalos na Berrante, que sonhava com cavalo. Sim. Com o presidente da Liga hoje. Qual foi, nesse caminho de vida seu, qual a maior dificuldade que você já encontrou? Na vida toda sua? A maior dificuldade que eu encontrei eu acredito que foi você não conseguir desenvolver o que você quer, você percorrer do que você quer, os seus desejos, o seu sonho, a distância de Deus, a distância da tua família. Isso acho que foi a maior dificuldade da minha vida. O restante de tudo é passageiro. Todo mundo tem dificuldades no dia a dia. Graças a Deus nunca tive uma enfermidade, não te contei uma vez, mas eu acho que, já te contei, mas acho que é a coluna. Hoje, graças a Deus, não precisei operar, sarei, monto ao cavalo, não tenho um problema, graças a Deus. Então, acredito que tudo isso, mas a pior dificuldade do ser humano é a falta da presença de Deus e a falta da família.
E nesse período todo de vida, qual foi a maior alegria do Rafael? A maior alegria da minha vida, hoje eu falo que e foi poder estar com meus filhos dentro de um percurso de um animal, poder conviver com meus filhos, poder ter o Miguel do meu lado, que é o meu filho mais velho, o Matheus do meu lado, né? A gente foi agora viajar para Goiás, Miguel foi batizado na igreja, eu poder ver isso, coisas que são sonhos do pai, você poder correr o percurso do lado dos seus filhos. Então hoje, o maior sonho e a maior parte que eu consegui realizar, estou realizando, tá? Porque acredito que o sonho ele é duradouro, nós temos que trabalhar com isso, porque nós temos muito medo do amanhã, de falar, mas as coisas estão boas, daqui a pouco vai ficar ruim, a gente sempre trabalha desse jeito, é normal ter coisas boas, mas vamos buscar o que é bom. Hoje o que é bom é você estar com a sua família, acreditar em Deus, poder ter seus animais, poder ter um emprego, ter saúde, sair trabalhar. Então, assim, acredito não, eu direciono que tudo na minha vida tem sido muito bom, graças a Deus. Graças a Deus. Se você pudesse falar com o Matheus agora, o que você falaria pro Matheus? Pesado, hein, cara? Pesado. Pro Matheus e pro Miguel, pros dois, o que você falaria pros dois? São meninos de ouro. Primeiramente, eu pediria desculpa por muita coisa que eu fiz, que eu faço. Falar o quanto eu amo eles, o quanto eu tenho eles como homens na vida, como pessoas de bem, como as pessoas que mudaram a minha vida e que apostaram em mim. E que hoje, o pouco que eu sou, devo tudo a eles. Tudo. Que são minha vida, são meus filhos, são minha geração, são meu legado, e que tudo que a gente faz é para eles. E que eu amo o Matheus extremamente, amo o Miguel, admiro eles demais, o homem que eles são, o cuidado que eles têm comigo, com a mãe deles, o cuidado que eles têm com a casa, o cuidado que eles têm com os animais dele. Muitas vezes no dia a dia a gente não tem tempo de falar isso. Mas hoje eu quero falar isso. Eu amo meus filhos muito. E que recado você quer deixar para a doutora Tarciana? Cara, que ela foi a pessoa... Eu falo isso para ela sempre. Obrigado por existir em minha vida. Obrigado por existir em minha vida. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado. Quando ninguém mais acreditou em mim, ela acreditou. Ela falou assim, eu vou acreditar. Com todo mundo falando que não ia dar certo. Então, um pouco que eu sou hoje é graças àquela mulher. Que nunca me abandonou. Que sempre esteve do meu lado. Sempre conviveu comigo. Sempre me respeitou. Sempre teve paciência comigo. Não sou um homem fácil, é muito difícil o nosso dia a dia. Mas só agradecer, falar que eu amo ela. E falar para ela, obrigado por existir na minha vida. Ela transformou a minha vida. Ela é o pivô da minha vida. Nessa vida toda, Rafael, a fé teve presente? Já pensou em desistir? Sim. Muitas vezes. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. É difícil você não ver, mas esperar que aconteça. Pesado. Então você vacila. Muitas das vezes a fé minha se abalou. Falei, não vai dar certo. Acabou. Não existe mais. Várias vezes, não existe mais. Né? Não existe mais caminho, não existe mais reconstrução, não existe mais um retorno. Não existe mais vida. Várias vezes. Porém, acredito eu
E tenho muito reconhecimento disso, que quando Deus quer mudar você e você fala para Ele, existe aquele dedo de Deus. O dedo de Deus sempre está esticado. O nosso está um pouquinho encolhido. Se a gente quiser esticar, Ele busca a nossa vida e nos ajuda. Mas realmente, é difícil você esperar uma coisa que você não vê. Como que eu esperaria dentro daquele problema que eu tive, no tempo que eu fiquei fora, que eu fiquei ausente dos meus filhos, que eu tive problema de relacionamento com minha esposa, que minha vida seria boa, que meu casamento seria reconstituído, que eu teria o respeito dos meus filhos, que eu poderia estar aqui hoje com vocês. Como? Foi quando eu falei, eu vou ter fé que a minha vida vai mudar. E mudou. Hoje, graças a Deus, mudou. E como que o Rafael quer ser lembrado? Se alguém um dia pensar no Rafael Marcelino Dias, o presidente da Liga, como que o Rafael quer ser lembrado? Primeira coisa, cara, eu quero ser lembrado como um homem certo, um homem bom. Um homem que mudou, que Deus mudou a vida dele, que mudou o começo dele, mudou o final dele, perdão. E que um bom pai, um bom esposo, um bom amigo. Ele quer ser lembrado como um homem de referência. Nós vimos muitos homens aí na vida, que a gente vê por livros e tal, né? Histórias boas, histórias lindas, histórias que transformaram o Brasil. Mas a nossa história maior da nossa vida hoje é o legado da tua família. Quero ter isso. Meu avô foi um bom homem, meu bisavô foi um bom homem. Ele transformou, ele seguiu, ele manteve o casamento dele, a vida dele. Quero ser lembrado disso. Acho que como um bom pai, um bom esposo, seria também bem legal. Muito bom. Queria agradecer, Rafael. Obrigado. Foi sensacional receber o Rafael aqui. História linda. História de fé, de vida. Sim. Muito sucesso na Liga. Amém. Tá? Conta com a Escola do Cavalo porque precisar. Sim, agradeço muito a escola. Nós estamos aí porque der e vier. Então, se você gostou da história do Rafael, se você curtiu, manda para os seus amigos, compartilhe esse vídeo. Faça com que o ICCast cresça cada vez mais. Um grande abraço. Obrigado. Valeu.